Olá pessoal, nesse segundo vídeo nós analisaremos o segundo tópico mais importante desse capítulo do Técio Sampaio, do capítulo do livro do Técio Sampaio dedicado à teoria dogmática da argumentação jurídica. O título desse segundo tópico seria a questão da teoria dogmática da aplicação do direito. No final do vídeo passado, eu destaquei que existe um aspecto tanto interno quanto um aspecto externo da dogmática da decisão. O aspecto interno estava relacionado com a teoria dogmática da aplicação do direito, que é o que nós veremos agora, e o aspecto externo estaria relacionado com a teoria dogmática da argumentação jurídica. Esse será tema para um terceiro e quarto vídeo, que nós analisaremos inclusive na aula da semana seguinte. A ideia de teoria dogmática da aplicação jurídica, Técio Sampaio parte do pensamento de que, de uma maneira geral, quando nós falamos em decisão jurídica, a doutrina tradicional tende a assimilar decisão jurídica com a ideia de dedução em um silogismo. Nós teríamos a premissa maior, que seria uma norma, a premissa menor, que seria o caso concreto, e a conclusão, que seria basicamente a decisão jurídica, aplicando essa norma geral ao caso concreto. Esse pensamento, na visão de Técio, ele simplifica um pouco demais a questão da aplicação do direito. E por isso ele dá início a uma construção histórica da ideia de aplicação do direito. Ele estabelece como premissa algo que já foi mencionado nas aulas passadas, quando nós analisamos a questão da reviravolta linguístico-pragmática e fizemos algumas considerações sobre a ética do discurso. Nós vimos que um dos problemas da ética do discurso é tentar fundamentar de forma racional valores e normas morais. Aqui, nesse momento, Técio Sampaio entende que um dos grandes desafios da argumentação jurídica é tentar fundamentar de forma racional o que é justo. É uma dificuldade semelhante àquela enfrentada pelos defensores da ética do discurso. E essa necessidade, essa tentativa, esse desafio de fundamentar racionalmente o que é justo, levou muitos juristas, na visão de Técio Sampaio, para a lógica jurídica. O pensamento tradicional geralmente assimila a lógica jurídica, na visão de Técio Sampaio, à questão dos métodos de interpretação tradicionais fixados por Savigny com a escola histórica. O método histórico, o método teleológico, o método gramatical. E lembremos que, na opinião, a tentativa, o objetivo de Savigny foi identificar e estabelecer as normas que constituiriam o direito e estabelecer uma relação orgânica dessas normas com a história, o desenvolvimento histórico. Foi esse, basicamente, por isso o nome escola histórica. Em seguida, a escola histórica, nós tivemos a jurisprudência dos conceitos. Na jurisprudência dos conceitos, a atenção é dada à relação lógica entre conceitos e normas que compõem o sistema, o direito. O sistema jurídico, o direito. Só que, nesse momento, os conceitos, a análise dos conceitos, a análise lógica das normas é desvinculada do contexto histórico. Por isso que a jurisprudência do conceito se distancia, nesse aspecto, da escola histórica. Mas, obviamente, o objetivo é identificar aqueles conceitos e normas que ajudariam ao jurista a tomar decisões jurídicas. Nesse ponto, Técio Sampaio ressalta que a lógica jurídica não se confunde com a lógica formal. A lógica jurídica é, nesse contexto, uma lógica material, porque ela tem a preocupação de alcançar resultados justos. Já a lógica formal estaria mais relacionada com a questão, estaria mais direcionada à relação lógica das premissas com a possibilidade de dedução. Então, se eu estabeleço uma norma geral como premissa maior e o caso concreto como premissa menor e a decisão como
uma conclusão, a norma formal, ela presta mais atenção, ela dá mais ênfase à relação desses elementos entre si. Ela não questiona muito as premissas e não está muito atenta, não está muito preocupada com a questão da justiça do resultado. Já a lógica jurídica, na visão de Décio Sampaio, ela está associada intrinsecamente à ideia de lógica material, porque se preocupa com a questão do justo. A lógica formal, ela viria a ser adotada no momento posterior pelos defensores, por alguns positivistas jurídicos, na visão de Décio Sampaio. Porque esses positivistas, ele cita o exemplo de Hans Kelsen, estavam preocupados com estabelecer com a questão da validade e da relação entre os elementos que constituíam essa dinâmica normativa, a premissa menor, a premissa maior, a conclusão, sem levar tanto em consideração a questão do justo. Décio Sampaio também destaca que a teoria da argumentação, houve discussões no âmbito da teoria da argumentação, existem discussões no âmbito da teoria da argumentação de que tentam saber se a argumentação possui uma lógica própria, uma lógica jurídica própria relacionada com a questão da comunicação. Mas isso nós veremos com um pouco mais de calma quando analisarmos o terceiro ponto, no próximo vídeo, sobre teoria dogmática da argumentação. Depois de feita essa introdução, o primeiro tópico que Décio Sampaio passa a analisar dentro da teoria dogmática da aplicação do direito é a ideia de aplicação e de subsunção. Décio Sampaio entende que a interpretação não se confunde com a aplicação do direito. A interpretação seria o procedimento de estabelecer o sentido da norma. Já a aplicação seria, como o próprio nome sugere, aplicar essa norma ao caso concreto. Esse entendimento, vale ressaltar, não é pacífico. Outros teóricos no âmbito da hermenêutica jurídica afirmam que não existe essa separação entre interpretar e aplicar. A interpretação já leva à aplicação e a aplicação já leva à interpretação. Mas de acordo com a premissa que o Décio Sampaio estabelece é de que existe essa separação. Ele tenta diferenciar a ideia de subsunção com a ideia de dedução. A ideia de dedução, para ele, está limitada àquele raciocínio silogístico de premissa maior, premissa menor e conclusão de uma forma um pouco mais simplista. Já a subsunção pressupõe a complexidade da construção da premissa maior. Em outras palavras, estabelecer essa norma geral que eu aplicarei ao caso concreto é uma atividade complexa, pois envolve diversos aspectos, diversas outras disposições normativas dentro de um próprio sistema jurídico. Eu preciso saber se essa regra tem ou não exceções, quando é que essas exceções existem, se essas exceções são estabelecidas por outras disposições legais, qual norma invalida outra norma, qual é a hierarquia das normas, como uma determinada norma infraconstitucional deve ser aplicada de acordo com um determinado princípio constitucional. Todas essas questões interpretativas, elas têm repercussão diretamente sobre a aplicação do direito, porque elas envolvem no estabelecimento da premissa maior. Essa premissa maior, na visão de Décio Sampaio, ela possui uma hipótese de incidência. A expressão hipótese de incidência talvez seja mais familiar para vocês no âmbito do direito tributário, quando nós estudamos a hipótese de incidência tributária. No caso que seria aquela condição, basicamente, que desencadearia a aplicação da norma. No caso do imposto de renda, por exemplo, a hipótese de incidência é auferir renda. Só que essa ideia ela pode ser utilizada em outras normas, em outros ramos do direito, porque toda norma geral possui uma hipótese de incidência, que é aquela condição na qual ela poderá ser aplicada ao caso concreto. Nesse contexto, Décio Sampaio entende que a hipótese de incidência ela tem uma dimensão necessariamente prescritiva e não somente descritiva. A hipótese de incidência não só descreve a realidade,
mas ela é prescritiva porque ela fatos, qualifica fatos do ponto jurídico, cria uma realidade jurídica e estabelece como essa realidade deve ser regida. Só para dar um exemplo para que esse raciocínio fique um pouco mais claro. Quando um indivíduo pega uma arma e atira em outra pessoa, matando essa outra pessoa, esse ato ele é considerado homicídio porque existe uma norma jurídica qualificando esse ato como homicídio. Nós temos aí, portanto, que a norma jurídica qualifica a realidade, criando uma realidade jurídica. Esse é o principal aspecto da dimensão prescritiva da hipótese de incidência da norma. Ainda relacionado a essa questão da complexidade da premissa maior, Décio Sampaio chama a nossa atenção para o fato de que a complexidade da identificação da premissa maior, ela é acentuada quando nós percebemos a existência do que ele denomina de conceitos indeterminados no sistema jurídico, como, por exemplo, dignidade, razoabilidade, repouso noturno. São palavras e expressões que parecem dar muita liberdade àquele que interpreta. E isso torna a identificação e a construção da norma geral uma atividade mais complexa. Só que, na visão de Décio Sampaio, essa construção ela não é totalmente livre. Existem alguns princípios que guiam a interpretação e a aplicação nesse caso. Eu destacarei aqui 3 princípios que eu acredito que Décio Sampaio trabalha com um pouco mais de cautela no livro, nesse texto. O primeiro é o princípio da legalidade, que estabelece, obviamente, que não pode haver decisão jurídica contra a lei, contra a legem. Só que, para evitar que esse princípio gere uma situação de muita rigidez, Décio Sampaio afirma que os outros dois princípios, eles atuam nessa flexibilização, que é o princípio da discricionariedade e o princípio da aplicação corretiva. O princípio da aplicação corretiva seria aquele que estaria previsto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz que o juiz, na aplicação da pena, na aplicação da lei, deve observar os fins sociais. Nesse momento, o juiz ele pode, na aplicação da lei, flexibilizar o princípio da legalidade. E o princípio da discricionariedade também, ao permitir que mais de um meio seja escolhido para alcançar uma determinada finalidade. Esses princípios todos formariam aí constituiriam limitações à atividade de interpretação e de construção da norma geral. O segundo tópico na teoria dogmática da aplicação do direito que Décio Sampaio analisa é a questão da prova jurídica. De acordo com Décio Sampaio, a prova jurídica quando nós falamos em prova, existe tanto um sentido objetivo como um sentido subjetivo. O sentido objetivo significa que prova é a demonstração de um fato. Eu quero demonstrar que o indivíduo A pegou uma arma e atirou no indivíduo B. Eu quero demonstrar que o indivíduo A ele deve uma determinada quantia ao indivíduo B. A prova no sentido objetivo demonstra um fato. Já a prova no sentido subjetivo, ela tem uma dimensão de convencimento, de aprovação. O fato de eu provar no sentido objetivo pode contribuir para que eu convença que aquele fato seja aprovado pelas demais pessoas. Isso é o aspecto subjetivo, a visão de Décio Sampaio. E ainda nesse tópico sobre a prova jurídica, ele não se estende muito, mas ele passa a analisar a questão da disciplina da prova como uma questão interna, como um problema interno do sistema jurídico. O que significa dizer que a prova é um problema interno do sistema jurídico? Significa dizer que a prova ela está disciplinada por normas e procedimentos do próprio sistema jurídico. Pensemos, por exemplo, nas normas do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, que disciplinam a produção e a utilização das provas, respectivamente, no processo civil e no processo penal.
Esses são casos, são exemplos de como o sistema jurídico, a partir de uma perspectiva interna, disciplina a produção e a produção da prova. O terceiro e último tópico relacionado à teoria dogmática da aplicação do direito se refere à responsabilização daqueles que tomam decisões, daquele que toma a decisão jurídica. Na visão de Técio Sampaio, as decisões elas são controladas através de procedimentos. Nos sistemas jurídicos positivados, burocratizados, como é esse que nós temos hoje em dia em sociedades jurídicas como o Brasil, o controle das decisões ocorre através de procedimentos. E esse controle através de procedimentos tem uma função de neutralizar eventuais pressões sociais sobre o sistema jurídico. Como é que ocorre essa neutralização? Técio Sampaio retorna para a questão da institucionalização. Nós vimos que o conflito jurídico é o conflito institucionalizado, porque ele é um conflito disciplinado por normas jurídicas. Ocorre que essas normas jurídicas também disciplinam os papéis sociais que nós agimos no direito. O indivíduo, por exemplo, se ele cumprir determinados procedimentos, ele pode ser entendido com base nas normas jurídicas como um juiz. No processo judicial, nós temos vários outros papéis, temos os papéis de advogados, de partes, de juízes, de auxiliares de justiça, de oficiais de justiça. E no âmbito privado, nós temos os papéis de credor, de devedor, de depositário. Todos esses são papéis institucionalizados porque eles são papéis criados e disciplinados por normas jurídicas. E essa institucionalização, na visão de Técio Sampaio, ela neutraliza os processos sociais, as pressões sociais, de certo modo, porque não importa a condição pessoal daquele que ocupa o papel. Não importa se o juiz A ele é católico, ele é ateu, se a promotora B, se ela tem preferência por determinadas organizações político-partidárias em detrimento de outras. Isso não interessa, porque no momento em que aquela pessoa desempenha o papel jurídico de juiz, de promotor, de parte, de credor, de devedor, essas outras condições, esses outros fatores sociológicos, eles não são mais levados em conta. E quando eles são levados em conta, nós temos aí uma corrupção do sistema jurídico. O sistema jurídico ele isola essas pressões sociais. Isso fica claro, inclusive, com a utilização de uma linguagem protocolar. A linguagem que nós utilizamos em petições iniciais, em contestações, em recursos, em audiências, se distancia da linguagem comum. Na visão de Técio Sampaio, essa é uma das formas que o controle das decisões por procedimentos neutralizam as pressões sociais que eventualmente podem ocorrer sobre o sistema jurídico. E esse procedimentos, o controle das decisões através de procedimento pode ser classificado de acordo com a programação do procedimento. Nós temos uma programação condicional e uma programação finalística. Na programação condicional, são estabelecidos os meios que devem ser observados, independentemente das consequências. Nesse tipo de programação, a programação condicional, aquele que decide se responsabiliza pelo cumprimento dos meios e não das consequências. Já na programação finalística, o que nós temos é uma certa liberação quanto aos meios e uma determinação quanto ao fim, quanto à consequência a ser produzida. Nesse caso, aquele que decide é responsabilizado pela produção ou não daquele resultado, daquela consequência. Na visão de Técio Sampaio, nos sistemas jurídicos positivados e burocratizados, ocorre uma preponderância da programação no sentido condicional. Ou seja, a consequência será válida se nós observarmos os procedimentos jurídicos. Uma decisão jurídica é válida quando observado um procedimento judicial, uma lei é válida quando observado um procedimento legislativo. Mas observem,
Técio Sampaio não está dizendo que o fim, a consequência, não é totalmente desimportante, no caso de programação condicional, que é a que prevalece nos sistemas jurídicos. O que ele diz é que nos sistemas jurídicos existe uma preponderância da programação condicional do controle das decisões, mas isso não significa que não exista a programação finalística. Ela existe, mas prepondera a programação condicional. Esse entendimento, esse raciocínio fica mais claro se nós compararmos, como o próprio Técio Sampaio faz, a função do juiz com a função do juiz arbitral. O juiz de direito, ele precisa desenvolver uma argumentação mais voltada para uma questão formal, procedimental, de levar em conta os precedentes, de observar as leis processuais e substanciais sobre um determinado tema, de levar em consideração o que a doutrina diz. Tudo isso são aspectos mais formalísticos. Se ele observar esses aspectos formais, a consequência, ele não pode ser responsabilizado pela consequência. Já no caso do juízo arbitral, o objetivo é justamente produzir um determinado resultado, uma determinada consequência. Por exemplo, conseguir o máximo acordo entre as partes que estão em conflito. Nesse caso especificamente do juízo arbitral, existe uma liberação quanto ao procedimento, porque o juiz arbitral não precisa desenvolver uma argumentação que leve em consideração o direito positivo, que leve em consideração a dogmática jurídica. Esses aspectos podem, inclusive, serem contrariados para que seja alcançado aquele resultado. Bom, pessoal, esse foi o último tópico dessa parte de teoria dogmática da aplicação do direito. No horário que eu estabeleci na mensagem que eu enviei para vocês através do portal da Farias Brito, eu estaria à disposição para tirar dúvidas, tanto no horário AB como no horário CD, sobre esse vídeo e sobre o questionário, que também está disponível online. Mas com certeza nós nos concentraremos mais no vídeo, que eu acredito que vocês não terão tempo para resolver as questões agora. De qualquer maneira, na aula seguinte nós podemos abordar questões não resolvidas da aula do dia 24. O terceiro vídeo e provavelmente um quarto dirão respeito ao terceiro aspecto, o terceiro ponto desse capítulo, que é a teoria dogmática da argumentação jurídica. Esses pontos ficarão para a próxima semana. Basicamente isso, pessoal. Até mais.